Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Ao meu lado, como sempre, Franklin Valverde. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia aqui com Perspectiva na Rádio Brasil Atual. Joel, qual que é o tema do programa de hoje? Novembro Azul. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer da próstata, tipo da doença que representa quase 30% dos casos oncológicos no homem, conforme dados do Instituto Nacional do Câncer. Participo do programa de hoje Caio Sintra, professor assistente de disciplina de Urologia do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC. E ele é chefe também do Serviço de Urologia do Hospital São Camilo. Caio, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Um prazer estar aqui com você novamente. Depois de um longo tempo, né, Caio? Faz um longo tempo. É uma satisfação estar aqui para discutir um assunto tão relevante nesse mês, que é um mês importante para a gente, relembrando que não é só questão... Isso aqui é uma oportunidade de discutir não apenas o câncer de próstata, mas a saúde do homem como um mote geral. Né? O homem que vai no consultório hoje avaliar se está tudo bem com a próstata, ele tem a oportunidade da gente eventualmente resgatar uma série de coisas que culturalmente são muito mais familiares ao sexo feminino, mas hoje o urologista é a referência da saúde masculina e a gente tem condição de resgatar aí questões relacionadas à tireoide, a parte cardiológica, e encaminhar esses homens que vêm normalmente direcionados pelas parceiras, é importante salientar isso. Cerca de 30% das consultas no consultório urológico são marcados pelas mulheres. Né? E esse homem, a princípio, ele vai à revelia ainda, e chegando lá a gente tem uma janela de oportunidade aí de poder avaliar a saúde masculina como um todo. Ao longo do programa, viu, Caio? Essa mudança cultural necessária para que o homem compreenda a importância de fazer exames preventivos em relação à sua saúde. Nossa outra convidada é a Fernanda Carvalho, diretora do Instituto Lado a Lado. Um abraço a você, muito obrigado pela entrevista e prazer conversar com você novamente, Fernanda. O prazer é nosso, todos os anos, com o Observatório e a rádio abrindo espaço para o Instituto Lado a Lado, que é o criador da campanha Novembro Azul no Brasil. Muito bem, antes da gente começar a entrevista, vamos para o destaque da semana? Perfeito, Joel. O destaque desta semana é o seguinte: estudo do GIF analisa recursos destinados à saúde no Brasil. Emendas na saúde, reduzindo as desigualdades, é um estudo do grupo de institutos, fundações e empresas. O GIF, uma organização que atua na promoção de investimento social privado e fortalecimento da filantropia no Brasil. O estudo analisou a alocação de recursos de emendas parlamentares à saúde, que são destinados a partir de indicações de deputados e senadores do orçamento público anual. A notícia completa você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor. Joel. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer com maior incidência na população masculina em todas as regiões do país. Caio, das várias vezes que a gente fez entrevista, ao longo da última década, a gente percebe que não muda, né, essa condição cultural. O homem resiste ainda a fazer exames preventivos em relação a essa doença? Infelizmente, de uma forma geral, a percepção que a gente tem é que sim, existe uma tendência de mudança, provavelmente, para gerações mais novas, embora mesmo nas gerações mais novas, que têm um acesso maior à informação, tem uma questão de quebra de paradigma em relação ao que era ser o macho alfa, né, o homem tradicional. A gente tem observado que essa postura tem mudado nos últimos anos, mas principalmente aqueles pacientes mais idosos ou mais antigos, ou eventualmente de determinados nichos socioculturais, ainda existe uma resistência bastante grande. O que é interessante e positivo, na minha opinião, é que as mulheres têm uma permeabilidade maior a esse tipo de situação, Joel. E, como eu disse anteriormente, assim, tem uma proporção significativa de homens na clínica privada que vem para avaliação por persistência,
por uma pressão da parceira, da companheira, da filha, enfim. E esses homens acabam vindo mesmo que a revelia, e de uma maneira ou de outra a gente tem conseguido permear esse conceito de saúde masculina ampla de uma forma mais evidente hoje em dia. Isso é muito satisfatório, né? Sem dúvida nenhuma, a campanha do Novembro Azul, essas campanhas temáticas periódicas, têm tido um papel fundamental nessa mudança de chavinha, nessa mudança de cultura, e isso com certeza num intervalo curto de tempo vai trazer, ou tem trazido, resultados amplamente positivos. Aí entra o trabalho do Instituto Lado a Lado. Fernanda, essa é a percepção durante todo o ano, quando vocês preparam essa campanha Novembro Azul, que a mulher tem um papel muito importante? Olha, Joel, é muito interessante a gente tratar disso nesse ano, porque nós fizemos uma pesquisa super recente, em parceria com o Instituto Qualibest, que mostrou, nós entrevistamos 815 pessoas, entre homens e mulheres, dos quais 401 homens, 52% usuários do SUS. E foi muito interessante a gente perceber que 84% responderam que eles agendam as suas próprias consultas e que 83% vai ao médico, seja no sistema público ou privado, uma vez ao ano. Claro que isso também tem um efeito da pandemia, onde as pessoas ficaram mais atentas, mas a gente também percebe que esse é um impacto, como o Dr. Caio mencionou, da campanha. A campanha já tem 12 anos, né? Ela foi lançada em 2011, no Brasil, ao contrário do que muitas pessoas acham que é uma campanha internacional que veio para cá, não é. É uma campanha criada pela Marlene Oliveira, que é a fundadora do nosso instituto, do Instituto Lado a Lado pela Vida. Então, ao longo desses anos todos, desde 2011, batendo nessa tecla. Claro que a gente, quando fala de um Brasil continental, de um Brasil onde a gente tem pessoas de todas, né, de todos os perfis, que vivem nos centros urbanos, que vivem na região rural, que vivem na Amazônia, que vivem nas regiões ribeirinhas, a realidade é um pouco distinta. Mas a gente ficou bastante satisfeito com esse resultado da pesquisa, mas mesmo assim o trabalho tem que ser intensificado. Marlene, tem uma polêmica aí nas redes sociais a respeito de uma publicidade do ator Antônio Fagundes. Eu acho que é para contemplar uma população de homens, quer dizer, com macho alfa, né, como o Caio disse. Como é que você está vendo essa polêmica dessa publicidade? Primeiro, você viu essa chamada feita pelo Antônio Fagundes? Vimos sim, é do Porta dos Fundos, né? E ela é muito positiva, na verdade, se a gente olhar pelo lado da informação, e quando você gera muito polêmica. Direta, objetiva, né? Até, Joel, é curioso você falar disso, porque em 2020 a gente lançou uma campanha no Instagram que chamava Lave o Dito Cujo, que era uma campanha de alerta para o câncer de pênis, que muito poucas pessoas no Brasil sabem que existe. E o grande fator do câncer de pênis, além, né, da não vacinação do HPV, é a higiene íntima do órgão masculino. Então, essa foi uma campanha de um ano. Durante todos os dias do ano, a gente publicou uma charge, né, um desenho de um artista e um nome do dito cujo. E essa também foi uma campanha polêmica, mas se você visse o impacto positivo que ela trouxe, foi excepcional. Então, assim, às vezes você precisa dar um choque de realidade, como o Dr. Caio mencionou, para chamar atenção. E as mídias sociais hoje têm muito esse papel, né, de você criar algumas polêmicas, sempre dentro, no nosso caso de saúde, sempre com fontes fidedignas, sempre com qualidade da informação, nunca achismo, nunca sem a origem da notícia e com a base da ciência. E a polêmica trouxe o assunto, né, da campanha azul, que eu acho que foi muito importante para atingir um tipo, né, um segmento da população de homens que são refratários, né, a fazer os exames necessários, né, para prever o câncer da próstata. Franklin. Verdade, você falou no exame preventivo, e me vem aqui uma questão que eu acho que é importante para o doutor Caio. Qual que é a idade ideal para iniciar os exames preventivos, doutor?
Sociedade Brasileira de Urologia, é importante que essas recomendações elas são distintas dependendo da população que você tá avaliando. A Sociedade Americana de Urologia tem uma proposição, a europeia tem a proposição dela, e a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que homens sem antecedentes familiares positivos, que não sejam descendentes de raça negra, a partir dos 50 anos, procurem um atendimento urológico específico para avaliar especificamente o check-up ou a prevenção do câncer de próstata. Na verdade, a gente não está discutindo prevenção, o que a gente faz é diagnóstico precoce para poder propor um tratamento em tempo hábil, né? Os grupos de risco, quem são os grupos de risco? Familiares de indivíduos de primeiro grau acometidos por câncer de próstata ou indivíduos de raça negra. Esses têm uma chance maior de desenvolver a doença e, portanto, precisam começar o acompanhamento numa fase mais precoce. E o recomendado pela Sociedade Brasileira de Urologia hoje é que esses homens, por volta dos 45 anos de idade, procurem uma avaliação específica da especialidade da urologia. Um indivíduo que tem um parente de primeiro grau acometido de câncer de próstata tem 2,5 vezes maior chance de apresentar doença. Se ele tiver 2 parentes de primeiro grau acometido, essa chance aumenta para 4 a 6 vezes a mais do que a população em geral. Daí a importância desses indivíduos chegarem mais cedo para o acompanhamento ou para avaliação médica. Perfeito. E com relação ao exame que é feito também, anualmente eu faço exame, que é o PSA, por exemplo, né? Qual que é a necessidade de se fazer esse exame do PSA, por exemplo, que é um exame de sangue, né? Que detecta se tem células cancerosas, enfim. É importante também isso. Digamos, esse exame aí também está na mesma faixa etária ou é importante que ele comece a ser feito antes dos 45 anos ou dos 50 anos? Na verdade, sim. A avaliação técnica para o risco de câncer de próstata ela vai envolver o exame físico, que é o exame de toque retal, o exame de PSA, conjuntamente a ultrassom da próstata. Essa avaliação toda é que perfaz a estratégia de diagnóstico precoce. 2 questões importantes aqui, como você comentou, o PSA realmente é um exame de sangue, de fácil acesso, ele é um ótimo marcador da doença, mas ele não é um exame de sangue que é alterado exclusivamente em pacientes com câncer de próstata. Existem situações específicas, doenças inflamatórias, aumento benigno da glândula, que podem cursar com um aumento de PSA. Então, aquele homem que tem um PSA um pouco aumentado, ele não tem necessariamente câncer de próstata. A ideia é a necessidade de você fazer uma avaliação individualizada. Outra observação importante em relação ao PSA. Não existe, embora os laboratórios coloquem um valor de normalidade de referência, não existe um valor de PSA normal. Qualquer valor de PSA pode estar associado ao diagnóstico de câncer de próstata, e daí a importância de você utilizar todas as informações de maneira conjunta para você poder fazer uma avaliação caso a caso do risco de forma individualizada, ok? O exame físico, que é o exame de toque, que normalmente é o que afasta os pacientes do consultório por questões pessoais, culturais, por temor ou por desconhecimento, é necessário que seja realizado em todos os casos. Por quê? Porque 20% dos pacientes que têm o diagnóstico de câncer de próstata, esse diagnóstico só vai ser feito através do exame físico. Então, se você só fizer o ultrassom e o PSA, você pode deixar passar um percentual de até 20% dos diagnósticos positivos. E mais importante do que isso, o homem precisa fazer esses exames de forma periódica, corriqueira. Por quê? Porque é a cinética do PSA, é a variação do PSA com o passar dos anos, ou seja, a forma como esse PSA vai crescer para cada indivíduo, que vai mostrar para o urologista que o acompanha se esse paciente está em risco de fato ou não, ou precisa progredir na realização dos exames na investigação diagnóstica. Ou seja, fazer exames mais profundos para ver se realmente ele está com câncer. Ô, Caio, existem hábitos de vida e alimentação que podem ajudar na prevenção do câncer de próstata?
Joel, de uma forma geral, saúde, ela é saúde para todas as situações, né? O câncer de próstata não é uma situação diferente dessa. O que acontece? Para um indivíduo desenvolver uma doença como câncer, ele tem que ter uma predisposição individual, e esse indivíduo sujeito a uma exposição ambiental, que normalmente é limitada pelos hábitos de vida dessa pessoa, ela vai ter um risco maior ou não de desenvolver determinada condição de saúde. O que os estudos mostram? Populações ocidentais que têm consumo ou alto consumo de alimentos gordurosos têm uma tendência a apresentar uma incidência de câncer de próstata maior do que as populações que habitualmente ou culturalmente consomem menos gordura na dieta. Então, de uma forma geral, indivíduos sedentários, obesos, com uma dieta mais pautada em produtos processados e, eventualmente, produtos gordurosos, alimentos gordurosos, em tese, vão ter um risco maior se tiverem uma genética desfavorável para desenvolver a doença. Classicamente, os orientais, geneticamente, eles têm uma incidência menor de câncer de próstata quando comparada para as populações ocidentais. Mas quando esses orientais eles mudam para os países ocidentais e passam a adquirir hábitos alimentares nossos, a incidência de câncer nessa população cresce também, porque a exposição colocou eles diante de um risco, de uma situação desfavorável para desenvolver o problema. O tema do programa de hoje é Novembro Azul. E o Instituto Lado a Lado organiza essa campanha, né, todos os anos. Fernanda, como foi a construção dessa campanha? Quais são as novidades em relação ao que aconteceu no ano passado? Joel, esse ano a campanha ela traz um mote, né, um tema provocativo, que é por trás do bigode, né? Porque originalmente a campanha tinha aquela imagem do bigode e já há algum tempo a gente tem tentado deixar para trás o bigode. O que a campanha esse ano traz é por trás do bigode tem prevenção, no sentido da prevenção da saúde integral, não do câncer de próstata, que a gente sabe que não tem prevenção para ele, mas sim diagnóstico precoce, e tem informação. Aí a campanha é muito isso, porque ela não é dedicada somente para os homens, né? A gente, por trás do bigode, é que todo mundo pode estar por trás dessa mensagem. E principalmente num ano como esse que a gente tem agora, que recentemente, pouco antes de novembro, outubro, entre setembro e outubro, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer no Brasil, soltou uma nota de recomendação do não rastreamento do câncer de próstata no Brasil. O que isso significa, né? O rastreamento é quando você faz os exames, né? Você faz tenta fazer o diagnóstico em pessoas que não têm sintoma, né? Então seria para toda a população, não só para quem tem sintoma. E essa recomendação do INCA nos chama a atenção, ela não é nova, ela já tinha acontecido, mas eles, esse ano, referendaram essa recomendação, o que para nós não faz nenhum sentido, porque o homem que tem sintoma, ele já está possivelmente num estágio da doença muito avançada. Muitas vezes ele nem tem, o doutor pode explicar melhor, mas muitas vezes não tem nenhum sintoma e ele já está com câncer com metástase, ele já está com câncer de difícil tratamento. Então, a nossa recomendação, e contra, o Instituto Lado a Lado soltou um posicionamento bastante científico, porque o nosso comitê científico é formado por vários urologistas, vários oncologistas, de que a recomendação baseada em estudos americanos, canadenses e do Reino Unido, ela não tem nada a ver com o Brasil. O Brasil é um outro perfil de país, com uma educação, né, de saúde totalmente distinta, com populações completamente diferentes e ainda por cima a questão da afrodescendência, onde a gente tem um país, né, com um número muito grande de homens afrodescendentes. A nota, inclusive, nem cita esse assunto, né? Ela exclui o tema do homem da raça negra. Então, esse ano, a campanha que tinha um mote de por trás do bigode ficou ainda mais forte depois dessa nota do Ministério da Saúde, do INCA, que nos surpreende mais uma vez, né? Eles chegaram a dizer, num momento, de que a campanha era um desserviço ao país, né? Porque a gente leva alguns homens a irem ao sistema de saúde
fazer o exame quando esses homens nunca morrerão do câncer de próstata, porque eles dizem que alguns homens vão morrer com câncer de próstata, mas não de câncer de próstata. Só que no nosso entendimento, Joel, quem faz a busca, né, e identifica um tumor, a decisão sobre o tratamento deverá ser junto com o médico. A gente sabe que o ideal seriam os urologistas, né, mas a gente sabe que no Brasil, onde tem cerca de 7 mil desses profissionais da urologia, o homem que é usuário do SUS, que é a grande maioria do país, ele não vai no urologista, ele não consegue agendar uma consulta no urologista. Ele tem que ir na atenção primária, ele tem que passar pelo clínico geral. Aí, então, né, por isso a gente também trabalha muito para que os profissionais da saúde sejam treinados para fazer o exame do toque retal, não, porque aí ele vai ser encaminhado, se ele tiver um PSA alterado, se ele tiver um exame de toque alterado, aí ele vai ser encaminhado para uma biópsia, e aí sim para um atendimento com um urologista ou com um oncologista. Mas a nossa recomendação é faça, né? Vá ao sistema, provoque acontecer o exame, porque essa recomendação do Ministério da Saúde do INCA, para nós, ela não faz nenhum E sentido. ela saiu quando, essa recomendação? Agora, setembro, começo de setembro, entre setembro e outubro. Muito bem. Vamos continuar nesse assunto, mas agora vamos colocar no ar a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Discurso e crimes de ódio estão em alta. Alerta presidente da Assembleia Geral. Ana Paula Loureiro, direto de Nova York, tem as informações. O presidente da Assembleia Geral, Dennis Francis, disse que desde 7 de outubro o mundo tem assistido a um aumento acentuado e preocupante do ódio, com discursos e crimes relacionados a este sentimento. Agências de notícias apontam para um aumento do antissemitismo e da islamofobia em várias comunidades ao redor do mundo. Francis disse que a situação é total e inequivocadamente inaceitável e condenou com veemência a discriminação por qualquer motivo, online ou offline. Ele manifestou repúdio a qualquer ameaça ou incitamento à violência enraizada na raça, etnia ou religião de uma pessoa. No ano das celebrações do 75º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Dennis Francis enfatiza a primeira linha do tratado, ressaltando que todos os seres nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Para ele, conforme previsto neste instrumento internacional, deve ser rejeitada a desumanização de todas as pessoas, seja com base na raça, etnia, fé, gênero, deficiência ou orientação sexual. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Está no ar o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre o Novembro Azul. Mas chegou a hora de divulgar o resultado da nossa enquete, que essa enquete faz parte do tema do programa de hoje, que é o Novembro Azul, a campanha do Instituto Lado a Lado. Verdade, Joel. Todos os programas nós fazemos essa enquete. É bom frisar para os nossos e as nossas ouvintes, né, que nos próximos programas acompanhem, né, porque tem essa enquete e, além disso, também, né, como nós vamos fazer hoje, a possibilidade das pessoas fazerem perguntas para os entrevistados e para as entrevistadas do nosso programa. E a enquete da semana de hoje, nós fizemos a seguinte pergunta: você sabia que o câncer de próstata é a segunda causa de morte na população masculina? E olha só o resultado, Joel. 48% disseram que sim, contra 52% que não, ou seja, as pessoas ainda não estão conscientes de que o câncer de próstata é a segunda maior causa de morte entre os homens, né? Ou seja, a campanha Novembro Azul tem que, né, continuar, né, mostra que ela tem que continuar porque é uma necessidade de conscientização que o câncer de próstata é por esse motivo, fatal e letal. E por, né, esse motivo, Frank, que o Observatório do Terceiro Setor abre todo ano um espaço para que as representantes, né, a diretoria do Instituto Lado a Lado, venha aqui no nosso programa. Infelizmente, a Fernanda agora está fora de São Paulo, mas seria interessante que ela estivesse aqui junto com o Caio para conversar sobre esse tema que é muito importante em relação à saúde do homem.
É verdade, Joel. E além dessa enquete, como eu disse, nós temos as questões, né? Nós recebemos 2 questões que eu agradeço aos nossos seguidores, a Cíntia Souza e o Marcos Vinícius, né? Agradeço tanto a Cíntia como o Marcos terem enviado essa questão, e eu vou fazer essas questões agora, uma para a Fernanda e outra para o Caio, tá? Acho que a gente pode até começar com o Caio, que de uma certa forma a Fernanda abordou E também rapidamente. repercutir com eles o O resultado, né, resultado da também, né? enquete. Exatamente. Aí eles podem falar do resultado, né? Dos 48% disseram que sim, que sabiam, né? E 52% disseram que não sabiam que o câncer de próstata é a segunda causa de morte na população masculina. E a pergunta que eu faço para o Dr. Caio é a seguinte: o Marcos Vinícius pergunta: o SUS, né, ele cobre os exames, né? Ele tem como fazer os exames de diagnóstico preventivo sobre o câncer de próstata? E também, na pergunta do Vinícius, ele disse sobre o tratamento, né? Se o SUS cobre o tratamento para aquelas pessoas que, infelizmente, para aqueles homens que, infelizmente, sejam portadores do câncer de próstata. Doutor Caio. Vamos lá, eu vou utilizar essa pergunta, os questionários não, o posicionamento prévio da Fernanda, que para mim é uma discussão fundamental aqui nesse programa, é o resultado da enquete. Em primeiro lugar, 50% que desconhecem a importância do câncer de próstata reforçam a necessidade de campanhas como essa e mostram que a gente ainda tem um caminho longo a percorrer em relação à educação e à orientação adequada do ponto de vista de manejo da nossa população em relação a esse sentido. O posicionamento do INCA dentro da Sociedade Brasileira de Urologia também é visto com bastante reticências, com bastante senões, porque houve um movimento parecido com esse em outros países, e o que esse movimento trouxe, e isso hoje é notório, é um aumento significativo do diagnóstico tardio. Hoje se faz diagnóstico de câncer de próstata em países que passaram por um período de uma orientação de não screening ou de não rastreamento, onde hoje você faz muito mais diagnóstico de pacientes com doenças avançadas, sem potencial de cura, e que custam muito mais para o sistema de saúde e que custam muito mais para os pacientes e para as famílias do ponto de vista de manejo, porque a questão de cuidado desses indivíduos é muito mais complexa do que um indivíduo que você faz o diagnóstico de forma precoce. Então, os urologistas, de uma forma geral, eles se solidarizam com o posicionamento da Fernanda e ficam surpresos com essa colocação do INCA, ainda mais num país continental e com todas as dificuldades que a gente tem, onde as pessoas podem perceber esse tipo de colocação de uma forma muito ampla e que talvez a gente precise de longos períodos para reverter o impacto de uma declaração como essa. Respondendo à pergunta do telespectador, do Marcos Vinícius, né, Caio, se eu não me engano. Antes que você responda, olha, 71.730 novos casos de câncer da próstata nós teremos aqui nesse biênio 2023-2024. Então, sim, tem uma... é muito importante se fazer o exame preventivo. Existe uma perspectiva de aumento nos próximos 20 anos de uma incidência, do aumento de incidência em 20% e de um aumento da taxa de mortalidade de 24% nesse período, nos próximos 20 anos. 25% dos pacientes... a campanha, né? É óbvio, né? A cada paciente que faz, para cada 100 pacientes que você faz o diagnóstico, 25% deles ou 25 pacientes morrem de câncer de próstata. E hoje a gente ainda chega tarde ou faz o diagnóstico em doença localmente avançada ou doença disseminada em 20% dos casos. Então essas campanhas, esse mote de educação e de procura constante, ele tem que ser feito de forma redobrada e não a gente dar uma recomendação no sentido contrário desse. Em tese, o SUS deveria atender esses pacientes de forma integral, o acesso ao diagnóstico, aos exames e, em segundo momento, ao tratamento deveria ser universalizado, mas na prática, até por conta das dificuldades loco-regionais, de acesso e de estrutura do sistema público de saúde, você tem uma fragmentação grande dependendo da cidade, do estado, da região do país que você se direciona. A gente tem que trabalhar, sim, como a Fernanda falou,
na capacitação dos médicos que atendem a saúde primária, no sentido de melhorar a interpretação dele, o manejo e o treinamento em relação à realização do toque retal, para que esses pacientes sejam diagnosticados antes de chegarem ao especialista, porque esse caminho às vezes é longo, tortuoso e às vezes ele nunca acontece, para que você possa progredir para a fase de tratamento, referenciando esses indivíduos para centros terciários, onde o SUS pode oferecer os diferentes tratamentos, as diferentes modalidades disponíveis para que os pacientes tenham a melhor opção de manejo possível dentro da característica de doença que eles albergam. Perfeito. E a outra questão que nós temos aqui, que foi enviada pela seguidora Cíntia Souza, né, eu vou fazer para a Fernanda. Ela pergunta: devemos mudar a ideia preconceituosa que fizeram sobre esse exame, né? E como que a mulher pode estar contribuindo para a mudança dessa visão preconceituosa com respeito ao exame de toque retal? Tá? Tanto que a mulher também faz o Papa Nicolau, que, pelo relato das mulheres, também é bastante desagradável, né? Então, acho que as mulheres, até como fazem muito mais tempo esse exame do que, né, na nossa sociedade, a mulher, digamos, está muito mais consciente, né, desse cuidado que ela tem com a sua própria saúde. Acho que ela pode contribuir para ajudar o homem também a romper essa barreira do preconceito. Fernanda, como é que você responderia a Cíntia Souza? Cíntia, em primeiro lugar, a mulher tem total capacidade, total possibilidade de ajudar, até porque cada homem tem uma mãe. Então, a mãe tem um papel fundamental na educação do menino desde que ele é criança. Então, o que a gente fala? Essa máxima, né, de que menino não chora, menino não sente dor, menino é super-homem, essa capa de super-homem tem que cair. Já tem caído, a gente tem percebido isso em várias pesquisas, porque todo ano a gente faz uma pesquisa nova, né, para ir monitorando. Agora, ainda existe um pouco a questão cultural de que o homem é super-homem, de que ele aguenta tudo, de que ele só vai no médico quando ele já não aguenta mais, né, sentindo dor ou, enfim, ou algum sintoma. Então, o papel da mulher na educação para a saúde, porque a mulher ela já tem, né, já nasce com esse sentimento de preservação da família, de preservação da espécie, né? E o homem de ser o provedor, isso culturalmente. Só que a gente tem percebido que é possível mudar sim, quando você educa o menino desde criança, né, de que ele tem que cuidar do corpo, de que ele tem que cuidar da saúde mental, principalmente hoje com as mídias sociais, né, tudo que tem acontecido, a questão do bullying, a questão das fake news. Isso é um outro caminho que a gente tem que trabalhar arduamente, né, de combater notícia falsa, de combater aquilo que é equivocado, né? E então a mulher tem um papel fundamental, né? Então, assim, lembrar que cada homem tem uma mãe já é um caminho imenso para a gente entender qual é o papel da mulher nessa educação para a saúde, para a mudança de comportamento, porque não é fácil mudar comportamento, né? A gente sabe disso, o doutor falou, né, do número de crescimento que vai ter, a gente também tem o lado do envelhecimento da população, e o câncer de próstata é um câncer ligado ao envelhecimento, né, do homem. Então, a gente sabe que o Brasil, em 2030, vai ser a 5ª nação mais idosa do planeta. Então, a gente tem um monte de coisa para fazer, né, para mudar o comportamento. Então, a gente já está atrasado. Surpreendeu muito o resultado da nossa enquete, 48 a 52, 48 que conheciam e 52% não? Joel, então assim, na verdade ele está na média dos últimos anos das pesquisas que a gente faz. O que não é de todo mal, a gente sempre gosta de olhar também, né, o copo um pouco cheio, porque quase 50% da população conhecer já é um avanço, né? Sendo que há anos atrás era muito menor do que isso. Os homens não tinham a menor noção, e mesmo a população em geral, as mulheres. Então, hoje, assim, chegando em 50%, a gente tem que achar que andou um pouquinho, mas a gente tem que andar muito mais. Por isso que o Novembro Azul, hoje, é o guarda-chuva, né, o mês onde a gente mais fala disso, mas a gente procura dizer que a campanha é de novembro a Novembro Azul, ela é o ano inteiro. Então,
as redes sociais do Instituto Lado a Lado, o site, os nossos webinários, as nossas ações, elas acontecem o ano inteiro. Então, durante 365 dias por ano, o Instagram, o Facebook, as mídias sociais do Instituto e do Novembro Azul Oficial, porque a gente tem 2 páginas, né, 2 perfis, ele acontece o ano inteiro, dando informação sobre saúde integral do homem. Perfeito. Tá aí as respostas que foram dadas para Cíntia Souza, né? A Fernanda deu a resposta para Cíntia Souza, comentou a enquete que nós fizemos. O doutor Caio falou para o Marcos Vinícius, e eu quero aproveitar a reforçar o convite a todos e a todas que para os próximos programas participem das nossas enquetes e façam as questões. Fica naquela caixinha do Instagram, né? As enquetes são feitas via Instagram, fica naquela caixinha. Poste lá a sua pergunta que nós reproduzimos aqui nos nossos programas. E também convido para todos e todas fazerem como quase 3 milhões de pessoas que acompanham o nosso trabalho nas redes sociais. No facebook.com/Observatório 3 Setor, no YouTube, youtube.com/Observatório 3 Setor. E, já que eu falei no Instagram, né, @Observatório 3 Setor. Nos 3 casos, o número 3 é em numeral, Joel. Um levantamento feito pelo Centro de Referência de Saúde do Homem, que é um órgão da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo, revela que 60% do total de pacientes do sexo masculino acima dos 40 anos já estão com doenças em estado considerado avançado quando procuram o tratamento. Olha só como a prevenção é importante. E a campanha Novembro Azul, a Fernanda acabou de dizer, é de novembro a novembro, é o ano inteiro. Caio, esses dados revelam a preocupação, né, em relação a campanhas como Novembro Azul e a conscientização da população masculina sobre a importância, né, do tratamento preventivo. Sem dúvida nenhuma, Joel. Os dados da enquete, os comentários muito pertinentes da Fernanda e de toda a evolução relacionada a esses 12 anos de campanha só mostram a importância e a necessidade desse trabalho continuar de forma contínua, ininterrupta e que tem que crescer. Isso tem que crescer com o passar do tempo. A gente tem um calcanhar de Aquiles no nosso país de uma forma geral, e eu não estou falando só de política de saúde, isso é uma opinião pessoal, que está baseado em educação, né? A partir do momento que a gente melhorar as questões de educação, de acesso à informação confiável, como a Fernanda muito sabiamente colocou também, e as pessoas começarem a desenvolver uma massa crítica progressiva e a visualizar a importância de fazer investimentos pessoais, porque quando você cuida de saúde e quando você busca informação e você se educa, você está fazendo um investimento pessoal, isso é um crescimento pessoal, uma manutenção de médio e longo prazo, você tende a melhorar todas essas questões. Talvez num prazo de média duração ou de longa duração, a partir do momento que as pessoas desenvolverem essa autocrítica, essa necessidade de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, talvez as campanhas não sejam tão necessárias como são hoje, mas a existência de institutos como o Instituto Lado a Lado e a perseverança da Marlene, eu conheço a Marlene há bastante tempo, que foi a pessoa que criou, é uma pessoa fantástica, que tem uma visão para frente, a gente talvez visualize que a gente deu um grande passo, começou a caminhar e conseguiu construir realmente coisas que são duradouras, sustentáveis, né? E que a gente vai poder começar a pensar em outras estratégias relacionadas à melhoria da qualidade de vida dessa população que, sem dúvida nenhuma, está envelhecendo. Hoje a gente está no arroz com feijão. A gente está discutindo as coisas básicas, os conhecimentos básicos, e está plantando a base para que no futuro a gente possa discutir melhoria de qualidade de vida de uma forma concreta, sustentabilidade do meio ambiente de uma forma concreta, porque as pessoas vão ter passado essa fase inicial do autoentendimento, da autopreservação, da autocrítica e da necessidade de desenvolvimento pessoal constante. Com certeza, Caio. Você está acompanhando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que leva a você tudo sobre as organizações do terceiro setor e informações fundamentais como essa da campanha do Instituto Lado a Lado, né? Novembro Azul.
Para acompanhar o nosso trabalho, basta acessar o nosso portal observatório 3setor em numeral.org.br. Repetindo, observatório 3setor.org.br com o 3 em numeral. Agora vamos para o destaque da matéria do portal do Observatório do Terceiro Setor. O destaque é: Dia de Doar 2023 traz novidades e inovações na comunicação. O Dia de Doar 2023 acontece no dia 28 de novembro, com a proposta de promover a generosidade, a campanha desenvolvida visando a criação de um vínculo entre a população, organizações e instituições que trabalham no terceiro setor, além de mobilizar as pessoas a caminharem em direção a um país e uma cultura mais solidária. A liderança e mobilização desse dia é feita pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos, conhecida também como ABCR, e é realizado pelo Movimento por uma Cultura de Doação. A matéria completa você encontra em observatório3setor.org.br. Joel. Muito bem, agora vamos com a nossa colunista Andréa Hofbüttel, trazendo novidades sobre o que acontece no terceiro setor. Olá, Andréa. Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes do Perspectiva. Hoje eu não poderia deixar de falar sobre o Dia de Doar, que está se aproximando. Sem ser essa terça-feira que vem, vai ser a outra, dia 28 de novembro. E muitas pessoas perguntam assim, mas por que tem o Dia de Doar? A gente só tem que doar uma vez por ano, naquele dia? Então, para não ficar essa confusão, eu vou explicar a história do surgimento do Dia de Doar. Bem rapidinho. Eu acho que talvez até já tenha sido comentado aqui, mas vale a pena repetir. O Dia de Doar surgiu nos Estados Unidos como uma reação à Black Friday. Porque a Black Friday você tem, como aqui no Brasil, uma vasta liquidação, promoção de preços, uma onda de consumo. Depois da Black Friday, que cai na sexta-feira, vem a Cyber Monday, que não é tão conhecida aqui no Brasil, mas está começando a ficar, que é a segunda-feira, onde tem promoção de produtos eletrônicos, de computadores e esse tipo de coisa. Então, as ONGs pensaram, poxa, as pessoas têm tanto dinheiro para gastar na Black Friday, para gastar da Cyber Monday. Será que a gente não valeria a pena a gente fazer uma movimentação também para as pessoas doarem? Ou seja, a ideia é que se você tem tanto dinheiro para poder gastar na Black Friday, para poder gastar na Cyber Monday, vamos estimular você a guardar um pouquinho desse dinheiro para doar. E eu faço esse convite para os brasileiros também. Aqui no Brasil, o Dia de Doar começou em 2015, então a gente está com 8 anos mais ou menos, e nós já somos um dos grandes dias de doar do mundo, porque isso se espalhou pelo mundo todo. Na semana que vem eu volto a falar mais para você não esquecer, dia 28 de novembro é Dia de Doar. Muito bem, essa foi a Andréa Hofbüttel, a colunista do Perspectiva, que volta na próxima semana, já anunciando que vai falar sobre o Dia de Doar. E lembrando que é o Instituto Lado a Lado, que realiza a campanha, né, Novembro Azul, também está apto a receber doações. E eu queria seria a seguinte pergunta, tanto para o Caio como para a Fernanda. Começando pelo Caio, no que a escola pode ajudar com que os meninos, né, e mesmo as meninas também, que acho que elas, né, serão mulheres que poderão estar ajudando seus companheiros, né, a mudar essa visão preconceituosa contra essa maneira de displicente dos homens com relação à sua própria saúde? Eu acho que a escola tem um potencial enorme de quebrar esse paradigma. Eu mencionei antes o macho alfa, eventualmente o macho tóxico, né? Essa questão da masculinidade exacerbada. A gente está no século XXI, as coisas mudaram, as cabeças mudaram, as pessoas mudaram, a dinâmica familiar hoje ela é outra, a sociedade ela tende e precisa ser muito mais inclusiva, e a escola tem um papel fundamental nessa transferência de conhecimento, de cuidado, até para que a criança funcione como um elemento modificador na sua própria casa. A criança tendo uma visão diferente, mais inclusiva, mais diferenciada em relação a essas questões do papel de homem, mulher e da sociedade moderna, ela tem condição, inclusive, de trazer essa visão para dentro da casa, para que isso seja colocado em discussão e as pessoas que têm mais resistência possam ter a oportunidade eventual
de avaliar isso de uma forma diferente. É lógico que isso vai ter impacto em diversos ramos da sociedade e especificamente em relação ao que a gente está tratando aqui hoje, que é a questão da saúde masculina e do câncer de próstata propriamente dito. Acho importante pontuar que existe uma movimentação dentro da própria área de saúde para que os profissionais de saúde tenham essa visão também modificada e adaptada para o que a gente chama hoje de tempos modernos em relação a uma série de questões envolvendo não só o comportamento masculino extremo, mas em relação à inclusão de diferentes sexualidades, da maneira como a gente enxerga, a gente se relaciona, ou eventualmente a gente pode propiciar e oferecer saúde para esses grupos de uma forma geral. Perfeito, Caio. E, Fernanda, como é que você vê essa questão? Você acha que você concorda com o Caio? Tem alguma coisa a acrescentar com relação à escola, né? Que eu acho que é fundamental isso, né? O menino vai lá na escola, né? Ele tem uma relação da escola, às vezes, muito diferente do que ele tem com a família, às vezes ele está muito mais aberto a ouvir o que é dito na escola pelos professores, né? E isso acho que pode ser fundamental, inclusive, na sua formação como o ser adulto depois que ele será, né? Com certeza, Franklin. A escola ela é um ambiente de troca, né? Não só a gente aprende na escola, as crianças aprendem com os professores, mas elas também aprendem com os colegas. Então, quanto mais a gente tiver uma população que tiver, né, com melhores informações, que ela possa trocar isso com os colegas, será sensacional. Um exemplo que a gente sempre dá. Quando a vacinação acontecia nas escolas, a gente tinha um nível de cobertura que era exemplar no mundo todo, né? E hoje em dia a vacinação deixou de ser feita nas escolas, a gente tem visto os movimentos anti-vacina, que são um desserviço para o país, e a gente tem que mudar isso. Então, por exemplo, voltar a ter campanhas de vacinação nas escolas. Isso já seria um passo que a gente poderia dar, né? Incluir melhor informação sobre saúde, sobre a alimentação, por exemplo, né? Que é um outro fator importantíssimo. A gente sabe que também tem uma condição socioeconômica no país que é complicada, que tem que ser resolvida, mas a gente também entende que a educação para a saúde ela começa desde cedo. Até porque a gente tem que entender que o indivíduo ele tem direitos, né? Na nossa Constituição, o artigo que fala sobre saúde diz que é um direito, né, da sociedade e um dever do Estado. Só que quando a gente tem dever, né, a gente tem direito, a gente também tem dever. Então, é nosso dever cuidar da saúde desde sempre, né? Para que depois o sistema possa nos acolher quando realmente a gente precisa. E não a pessoa que passou a vida inteira desregrada, que não teve nenhum cuidado consigo, e aí depois o sistema tem que cuidar de mim. Então, assim, a gente precisa sempre passar essa mensagem do autocuidado, de como é importante a gente cuidar do corpo, da gente cuidar da mente e da saúde como um todo. Perfeito, acho que foi um bom esclarecimento tanto do Dr. Caio como da Fernanda, né, a respeito do papel da escola, né, que é É fundamental verdade, Fred. em criar. Eu acho que é fundamental, né? Acho que tudo, né, Joel? Acho que a gente só vai conseguir construir uma sociedade mais avançada, mais solidária, mais igualitária até, né, se nós tivermos o papel da escola fundamental na formação de todos os jovens, né? Falando em escola, um pouco de história. Em 17 de novembro é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, data que deu origem ao movimento Novembro Azul. E teve início em 2003, lá na Austrália, e em 2008 aqui no Brasil, como a gente já falou, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças que atingem a população masculina, Franklin. Verdade, Joel, e é fundamental isso continuar, né? O esclarecimento e a conscientização é fundamental para que diminua assim, drasticamente as mortes, né, como a gente apresentou, né, é o segundo caso, né, de morte masculina, né, o câncer de próstata. Isso só vai mudar se as pessoas se conscientizarem que tem que fazer o exame com antecedência para poder
administrar a doença às vezes, né? Às vezes nem curar, às vezes administrar de acordo com a idade, né? E tem outro aspecto que a gente não abordou aqui com o Caio e com a Fernanda, que é o aspecto psicológico, né? O homem diagnosticado com câncer de próstata, né? Que efeitos psicológicos, né? O que causa na cabeça do homem, né? O Instituto Lado a Lado já pensou nesse aspecto, Fernanda, de dar um apoio psicológico aos portadores de câncer da próstata? Excelente pergunta, Joel. Na verdade, a gente faz isso constantemente, não só com paciente de câncer de próstata, né? Com todo paciente, porque o Instituto também trabalha com saúde cardiovascular, a gente também fala de câncer de pulmão, a gente fala dos tumores femininos como um todo, não só do câncer de mama, né? A gente fala do câncer de colo de útero, que é sim um câncer prevenível com a vacina, a gente fala de câncer de ovário, a gente, enfim, tem uma série de temas. E a saúde emocional e o aspecto do cuidar faz parte da nossa agenda. Então, a gente tem um canal de 0800, a gente tem um E é WhatsApp. fundamental para a recuperação, né, da pessoa, do homem, né, Claro, portador. isso mesmo. E agora, recentemente, nós lançamos a Lia, que é a nossa nova colaboradora. A Lia é uma assistente virtual criada com inteligência artificial, mas quando você entra no nosso perfil, né, do Lado a Lado, no Instagram, no Facebook, você vai ver, a Lia, ela é quase humana, assim, é impressionante. Muitas pessoas que entram falam, não é possível que essa moça não seja uma pessoa. Acontece que por trás dessa inteligência artificial tem uma equipe gigantesca de pessoas treinando a Lia. Na verdade, não é uma equipe em quantidade, né? Não é que a gente tem um monte de gente lá no Instituto, mas a gente tem um comitê científico enorme de doadores de informação que ajudam a nossa equipe, né, a treinar a Lia. Então, todo dia ela é treinada para que a gente possa ter o máximo possível de respostas e de informação para a população. Então, o nosso papel de acolhimento, a gente também tem psicólogos, psiquiatras no nosso comitê científico. Então, a gente sempre pode ajudar, né, com informação, com orientação. Nós temos uma agenda super intensa de webinários, de eventos, de lives que a gente faz o ano inteiro. Então, o cuidado, ele é integral, porque o Instituto Lado a Lado, ele trabalha na prevenção, no diagnóstico precoce, nas opções de tratamento, na recuperação, né, na reabilitação e nos cuidados paliativos. Então, a gente atua em todo o ciclo do cuidado da população. Então, sim, estamos sempre abertos a ajudar a população. Para o final do programa, hoje falando sobre a campanha Novembro Azul, do Instituto Lado a Lado, conversando com o médico urologista Caio Sintra. Caio, eu queria um comentário rápido sobre o aspecto, como o aspecto psicológico é fundamental, né, para o tratamento, né, do câncer de próstata. Toda vez que você fala de uma doença de caráter grave, eventualmente crônico, o ideal é que você tenha de fato uma equipe multi, né, para você poder acessar as questões de saúde e as questões do entorno envolvendo a saúde mental, não só do paciente, como eventualmente dos próximos, dos familiares próximos que vão acabar sendo envolvidos nesse processo de uma forma ou de outra. E um ambiente fortalecido ajuda o indivíduo a superar todas as dificuldades relacionadas a essa questão, porque o diagnóstico por si só já tem um impacto enorme. Sobretudo o câncer de próstata, que afeta uma questão muito sensível, que é a parte da sexualidade masculina. Se você associar a sexualidade masculina ao perfil do macho alfa e tudo aquilo que a gente já discutiu aqui, para esse indivíduo o impacto disso tudo é muito assustador, né? Então você ter um manejo sensível, um olhar, uma escuta ativa, acolhedora, tal, para poder entender o impacto disso de forma individualizada e colocar o entorno da família para poder dar um substrato adequado para esse indivíduo, é lógico que você vai ter um ambiente de manejo muito mais satisfatório do que quando você abarca ou você olha simplesmente a doença. O que é importante dizer? Às vezes o camarada ele tem medo de procurar urologista, porque se ele tratar, ele vai evoluir com um problema de ereção, uma disfunção sexual.
Se ele tiver a doença, ele vai evoluir dessa forma, para essa condição, de qualquer maneira. A única alternativa que ele tem, ou expectativa que ele tem de evitar essa evolução, é fazer o diagnóstico e receber o tratamento em forma ou em período adequado, de maneira que ele consiga preservar a parte mais sensível, que é a sexualidade, chegando na hora certa, o tratamento chegando na hora certa. Muito bem. O Perspectiva está terminando, mas eu quero uma resposta rápida dos nossos dois convidados, Franklin, para a gente tentar fechar o assunto. Numa frase, o que mais importante você gostaria de deixar registrado? Fernanda, começo com você. Sua principal preocupação esse ano com a campanha Lado a Lado, o que você deixaria registrado no final da sua entrevista? Não estamos ouvindo, Fernanda. A informação de qualidade, Joel, isso é o mais importante que a gente pretende passar. E só rapidamente, você falou que eu não estava em São Paulo, mas assim, o Instituto Lado a Lado tem uma equipe, tem diretores lá que podem ir pessoalmente. Não, tudo bem. Agora, Caio, qual é a sua maior preocupação? A gente falou do preconceito, a necessidade de uma mudança cultural. Numa frase, sua maior preocupação, depois de toda essa experiência que você tem no campo da urologia, o que você diria para os nossos ouvintes no final do programa? Temam o preconceito e não a doença em si. Invistam na sua saúde por aqueles que estão próximos a vocês amam. Porque se vocês tiverem saúde, você e os seus parentes, os seus entes queridos, todos serão beneficiados com esse processo. Agradeço a participação de Caio Sintra, professor assistente da disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina do ABC e chefe do Serviço de Urologia do Hospital São Camilo, em São Paulo, no bairro de Santana. A Fernanda de Carvalho, diretora de Relações Institucionais e Internacionais do Instituto Lado a Lado. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, COP28, Futuro da Amazônia. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.